você abre seu livro e fica onde você está, porque hoje a gente não vai separar em grupos, tá bom? Hoje vai ser um pouquinho mais de explicação do que de dinâmicas, tá bom? Vamos lá. Está funcionando aqui. Vamos orar para a gente começar esse tempo? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela mensagem de hoje, obrigado pelo tempo de louvor, os testemunhos, porque em tudo isso a gente pode ver a Tua mão, a gente pode ver o Senhor trabalhando na nossa vida, trabalhando em nós, através de nós e apesar de nós. Então, eu oro para que o Senhor também nos direcione nesse tempo, onde a gente vai ver um pouco sobre a Tua aliança com o Teu povo, e que o Senhor nos ajude a compreender como isso pode trazer à nossa memória o que nos dá esperança também, Deus. Ajuda cada um a ouvir atentamente, também me ajude a ser claro e organizar bem as ideias que eu preciso passar aqui, Deus, os Seus ensinos. E é o que eu oro, Deus, e peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos trabalhando esse material, Raízes da Fé, e interessante a gente pensar nesse material como um meio da gente lembrar de onde vem, né, o nome Raízes da Fé, né, de onde vem, afinal, tudo que a gente tem aprendido, tudo que a gente conhece da Bíblia sobre Deus, como é que foi o caminho dessas coisas através da história, e como é que isso pode nos ajudar também a lidar, né, o Gustavo comentou algumas coisas da nossa cultura, não são novas, né, mas são coisas que estão muito fortes, e muitas vezes a tentativa é justamente de atacar os fundamentos, né? Atacar as raízes da nossa fé, e justamente por isso que a gente está aprendendo sobre isso, ok? Nós estamos, então, nesse material, vendo a era de Moisés. Nós já vimos ali até o Êxodo, e estamos ali na aliança mosaica. Agora o povo está ali no deserto, no Monte Horeb, e eles estão recebendo, Moisés ali recebendo a lei, aqueles 10 mandamentos que seriam o fundamento da lei. Nós fizemos aquele exercício da vida sem lei, trouxe aqui algumas questões de segurança, né? Um comparativo também com a insegurança no Brasil, com níveis de guerra. O Mica deu o testemunho dele, de como o brasileiro, não só o brasileiro, né, mas falando de nós, como a gente vira malaco, né, essa é a verdade, né? A gente fica, né, sem vergonha. A gente vive numa região, privilegiada, mas pelo que a gente vive, pelo que a gente observa, ele falou daquele negócio que tá na gente, né? Nossa, se eu pudesse, se eu quisesse levar aquela bicicleta, né? Ele deu o exemplo da bicicleta parada ali. Infelizmente a gente vive nessa situação, mas Deus também usa essa situação para tratar a nossa vida. E a gente fez um paralelo sobre o povo de Israel vivendo ali no Egito, rodeado de deuses, rodeado de um povo que não era o povo deles, de uma outra língua, outra cultura, e agora Deus tirando esse povo dali e tendo que formar esse povo como o povo dele, tendo que mudar todas essas ideias que eles estavam vendo ali por 400 anos, e agora como é que a gente vai ser, né? Imagina, o Brasil tem um pouco mais de 500 anos, e a gente tem um monte de coisa enraizada, né? Que a gente fala assim, né? O brasileiro é assim, o Brasil é assim, não sei o quê. Está enraizado, é difícil mudar essas coisas. São 500 anos, então agora você imagina 400 anos de escravidão ali, vivendo naquele contexto, e agora Deus tirando e falando assim, então, agora você vai receber uma lei,
e você vai agora ser o meu, vocês serão o meu povo. Né? A gente viu um pouquinho sobre a questão da lei, né? São 613 mandamentos, aquela lei completa, né? Aquela lei de Moisés ali, e depois, ela é resumida nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a parte central, e também resumido em 2 mandamentos. Jesus resume em 2 mandamentos, amar a Deus e amar o próximo, e Paulo usa o mandamento de amar o próximo como um resumo de toda a lei. E aí nós vimos sobre alianças, né? A gente está vendo que Deus está fazendo uma aliança com Moisés, agora como fez antes com Noé, quando ele prometeu que não destruiria mais a terra e os seres humanos com água, diga-se de passagem. Não quer dizer que ele não possa usar outros elementos, porque ele vai fazer isso. Nós relembramos na aliança mosaica ali, ele teria um grande nome, a sua descendência se tornaria uma grande nação, uma terra para essa nação também haveria, proteção, bênçãos e a sua descendência abençoando todas as famílias do mundo. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso hoje também. E agora eles estão ali no Monte Sinai ou Monte Horebe, recebendo a aliança de Deus. E nós fizemos aquele exercício sobre o que seriam os pontos dessa aliança, né? A gente viu qual foi a exigência que o Senhor fez em relação a essa aliança, e eu gostaria que você abrisse então a Bíblia em Êxodo 19, 1 a 8, porque a gente fez esse exercício, mas aí a gente não corrigiu, entre aspas, ou a gente não conversou sobre esse exercício, e eu gostaria de começar hoje nesse ponto. Então, Êxodo 19, eu queria pedir para alguém ler, porque apesar de não ter os grupos, eu não gostaria de que não houvesse uma dinâmica também um pouco diferente. Bom, então, Jean, por favor, se alguém quiser ler, levante a mão e o Jean vai chegar aí com o microfone. Gabi. No 3º mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali, Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Muito bem, obrigado, Gabi. Então, o versículo 4, ele remete ali ao resgate de Israel da escravidão. Um comentário vai falar que as alianças desse período, elas normalmente eram iniciadas com a apresentação de um fato histórico relatando a relação entre os participantes da aliança. Então, mostrando por que uma parte deveria ser leal à outra. E nesse caso, Deus começa lembrando Israel do que ele havia feito. Lembrem do que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, sobre asas de águia, e vos cheguei a mim, trouxe vocês até a mim. E baseado nessa lembrança do que havia acontecido, no versículo 5, ele dá aquela exigência em relação à aliança. Se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. Então, em primeiro lugar, a primeira exigência, a exigência da obediência
a Yavé, ou Irvá, ou seja lá qual for, ninguém sabe exatamente a pronúncia, tá certo? Então, por que deveria, então, o povo ser obediente? Porque ele havia retirado o povo do Egito, trabalhou para trazê-los a ele, e agora eles devem obediência. E ele passa a expor, então, as exigências da aliança, falando das leis básicas para a congregação. E essas leis é o que a gente normalmente chama de os 10 mandamentos. Essa lei... Alô? Você me... Não. Essa lei, em seguida, ela vai receber outras leis adicionais, que são incluídas ali, até que o povo chegue à terra de Canaã. Elas são encontradas ao longo do livro de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, fechando assim o Pentateuco, incluindo Gênesis ali, fechando o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Agora, esses livros não são só compostos de leis, eles também são narrativas, e à medida que a narrativa vai acontecendo, as leis complementares vão sendo expostas e inseridas dentro do contexto amplo da trama. E o documento dessa aliança, então, é chamado de a lei. Então, quando a gente fala da lei, a gente entende esses livros que estão contidos, esses termos da aliança. Agora, quais seriam os benefícios, então, para Israel? O primeiro benefício é ser um tesouro pessoal. Veja, ele fala, toda a terra pertence a mim, Deus fala, né? Mas, entre as nações, Deus escolheu Israel como seu povo especial, como seu povo da aliança. Também seria um reino de sacerdote. Certo? Um sacerdote é um mediador entre Deus e o ser humano. Então, como representante de Deus, o sacerdote ele ensina pessoas sobre quem Deus é e dá as mensagens, transmite ao povo as mensagens de Deus. E como representante do povo também, o sacerdote ele ora pelo povo, ele leva suas ofertas a Deus, demonstrando gratidão, demonstrando compromisso e comunhão do povo para com Deus. Israel, então, era um reino não apenas que tinha sacerdotes do Senhor, que eram especialmente os levitas que viriam a ser esse grupo, mas também uma nação que serviria como sacerdote, representando coletivamente Deus e a sua lei para o resto do mundo, e também, à medida que o mundo quisesse se relacionar com esse Deus, eles olhariam para esse povo, e esse povo seria esse representante de Deus para o povo, para essa pessoa que gostaria de se relacionar com Deus. A gente tem exemplos disso, alguns exemplos, você tem a cananeia Raabe, ali de Jericó, a história dela está em Josué 2, 9 a 11, a moabita Ruth, no livro de Ruth, também decide ali fazer do Deus de Noemi o Deus dela. Interessante que ambas estão inclusas, inclusive na genealogia de Jesus. Também o arameu Naamã, em 2 Reis 5, 15 a 18, e muitos outros gentios também no Antigo Testamento que decidiram seguir ao Deus de Israel. Além disso, outro benefício é ser uma nação santa, uma nação separada por Deus e para Deus. Isso era uma bênção para Israel, né? Imagine, no mundo onde era estranho ter um Deus, e onde pessoas criavam deuses de qualquer maneira, o Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, escolhe esse povo. Isso é uma bênção para aquele povo. Agora, eles não foram abençoados apenas para o seu próprio bem, mas abençoados para o bem dos outros também. E esse é o resultado da aliança de Deus, inclusive a aliança de Deus com Abraão, na qual Deus ele prometeu que através de Israel todas as famílias do mundo seriam abençoadas. Abre em Salmo 96, e eu vou pedir para alguém ler os versículos 1 a 3. Quem poderia ler versículos 1
a 3 de Salmo 96. Minha mãe. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Interessante, né? É um salmo, é o inário do povo de Israel ali. No entanto, ele fala, cantem todos os habitantes da terra. É um chamado para todos louvarem o Deus de Israel. Por quê? Porque esse é o verdadeiro Deus. E se quisessem seguir esse Deus, se quisessem fazer parte dessa aliança, poderiam ir lá e falar assim, ó, como eu faço? Ó, vive como a gente vive. Funciona desse jeito. A gente tem uma lei, o inocente tem que morrer, a gente tem o cordeiro ali sendo sacrificado. Imagine eu fico imaginando o cheiro do acampamento de Israel, né? Aquela mistura de cheiro de churrasco com carne queimada, né? Que ao mesmo tempo que pode ser, talvez no começo do holocausto o cheiro era bom, mas daqui a pouco, né, a carne começava a ser queimada ali realmente. Então você deveria ter um cheiro característico desse acampamento, o cheiro das ofertas sendo queimadas e inclusive do pecado sendo pago ali, né? Algo que não cheira bem. Interessante, né? Cheira bem no começo, mas depois que queima, fica ruim, né? É igual o nosso pecado, ele atrai e depois quando você comete, ele fede, né? Tá certo. E aí a resposta do povo, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Então, por terem sido redimidos, por terem sido resgatados, por terem aceitado, então, eles aceitam, então, esse requisito da obediência a Yahvé. E Israel, então, se torna a nação da aliança para começar o reino político de Deus na terra, caracterizado pela obediência, adoração e a presença de Yahvé. Êxodo 25, 8. Abra ali, por favor. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Interessante, haveria um santuário, a gente vai ver sobre o tabernáculo, que seria a representação da presença de Deus entre aquele povo. Então se torna aquele povo, e não só é o povo da aliança, mas é aquele povo em que Deus habita no meio deles. E aí a gente vai para o próximo ponto, que é sobre a lei de Deus, propriamente dita. Os 10 mandamentos ali, o núcleo dessa aliança mosaica. E eu queria comentar um pouco sobre isso hoje. Não sei se acho que eu termino, talvez eu termine hoje, senão a gente termina na próxima. Essa aliança dos 10 mandamentos, é possível dividir os 10 mandamentos em 2 grupos. Você tem no seu material, na página 28C, uma proposta dessa divisão, que seria um primeiro grupo com os 4 primeiros mandamentos, que foram entregues com explicações, e um segundo grupo, que são os últimos 6, que são princípios morais, geralmente aceitos pela nossa sociedade, ou por muitas sociedades. Por serem princípios geralmente aceitos, eles não vêm com explicações, mas é interessante que o primeiro deles vem com uma motivação, ao invés de uma explicação. Quando ele fala, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Algo que inclusive Paulo vai reforçar no Novo Testamento, em Efésios 6. Tem um comentário do A.W. Pink, e ele fala o seguinte, ele vai dizer que os primeiros 4 se referem às obrigações em relação a Deus, os últimos 5, obrigações em relação aos homens, e o 6º é como se fosse uma transição
já que os pais ocupam para a criança o lugar de Deus, né? E aí eu fiquei pensando nisso. A gente já conversou algumas vezes no Grupo Céu lá também, quando a gente estava falando de criação de filhos, como o temor do Senhor e o temor dos pais parece que anda muito próximo para a criança, né? E talvez seja justamente essa posição dos pais como os representantes de Deus ali na vida da criança. Então, esses temores se misturam, né? Outro ponto, agora partindo para os mandamentos em si. Primeiro mandamento, quem poderia ler, por favor, ou pode ler aqui no telão, ou ler no material, ou na sua Bíblia, o versículo 1 a 3, por favor. Gui. E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Muito bom. Então, o primeiro mandamento, né, não terás outros deuses além de mim, ele tem a seguinte explicação, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Então, a explicação desse primeiro mandamento é a explicação também do conjunto todo de mandamentos. Mas por ser o primeiro, ele também é central. É um mandamento central entre os 10. Há alguma discussão do que significa não terás outros deuses além de mim. Isso pode significar não há deuses preferenciais a mim, ou não há outros deuses além de mim. Agora, quando a gente vê o contexto ali de Êxodo, a gente entende que é esse segundo caso, né? Não há outro Deus além de mim. Quando a gente vê tudo o que aconteceu ali no Egito, justamente Deus derrubando cada um dos deuses do Egito para mostrar assim, ó, não há outro Deus além de mim. Então é por isso que você não deve ter outros deuses, porque não tem mesmo. E qualquer outro Deus que você tiver é um Deus falso. Então, o Senhor proíbe a honra, a adoração, ou a prática, ou a confiança e lealdade a qualquer outra divindade que não seja Ele, porque inclusive não há outro como Ele. E também o material, ele mostra, né, que isso é algo único na região. Você vai ver que nas regiões ali sempre era uma proliferação de deuses, e de repente tem um Deus que tem, um povo que tem um Deus. É esquisito, né? É uma coisa totalmente nova ali na região. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso depois, sobre nós em relação a isso. O mandamento também parece deixar subentendido, então, que talvez existissem outros deuses, no entanto, outras passagens deixam isso muito claro. Um exemplo disso é Deuteronômio 4, 35. Eu gostaria que alguém lesse Deuteronômio 4, 35. E se alguém já puder deixar Levíticos 17, 7 aberto, já é bom também. E se alguém mais puder deixar Ezequiel 20, versículo 7, melhor ainda. Vamos lá, Deuteronômio 4, 35. Isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus, nenhum outro há além dele. Interessante, né? Aí ele joga pá de cal em cima e tira qualquer tipo de dúvida. Assim, ó, não há outro Deus além dele. Agora, a gente tem que lembrar que essas pessoas vieram de um contexto onde era comum você ter mais de um Deus, né? Incluindo criaturas sobrenaturais, inclusive a adoração de demônios. Levítico 17, 7, quem pode ler, por favor? E nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isso se lhes dá por estatuto perpétuo nas suas gerações. Se Deus precisou dar esse recado, é porque existia esse tipo de prática, né? Então,
existia esse tipo de prática, inclusive de oferecer ofertas a demônios. Levando em consideração também o modo que Israel viu o mundo, enquanto eles viviam no Egito diante das pragas, e como seus vizinhos ainda viviam, isso é, como se houvessem outros deuses, também era necessário esse tipo de mandamento. E muito tempo depois, lá em Ezequiel 20, ainda há referência sobre isso. Quem pode ler Ezequiel 20, versículos 7 a 8, por favor. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles, no meio da terra do Egito. Então veja, muito tempo depois ainda, Ezequiel lembrando do que aconteceu, e a gente vai ver o próximo episódio aqui, é justamente aquele episódio dos bezerros de ouro, né? do bezerro de ouro. Então, uma coisa que constantemente acompanhava Israel era a sua idolatria. Inclusive o exemplo dado da sua idolatria. Agora, pense, né, nesse aspecto, a dificuldade para os israelitas de aceitar essas palavras diante da realidade que eles viviam. Eu fiquei pensando, será que isso é muito diferente do que acontece conosco? Talvez você, como eu, cresceu num ambiente cristão, de igreja, e talvez você cresceu numa bolha. Agora, há pessoas que se convertem depois de muitos anos. E é uma luta, né? Se desvencilhar das ideias do mundo, das coisas que o mundo prega, que parecem tão bonitas de vez em quando, né? E aí você vê em contraste com a palavra de Deus e fala assim, nossa, isso é totalmente oposto ao que Deus fala. E de repente a gente vai entendendo um pouco do contexto que Israel vivia e começa a ser mais difícil criticá-los, né? A gente começa a ter um pouquinho mais de compaixão em relação à luta que aquele povo tinha. Parece muito mais próxima de nós. Então, o primeiro mandamento, ele proíbe a adoração de outros deuses. E o segundo mandamento, ele proíbe a produção de imagens. Ok? Quem poderia ler os versículos 4 a 6 aí, por favor? Ali atrás. Tá bom, pode ir. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Ok, obrigado, Milena. Interessante, mais tarde, Moisés vai dizer que ele não tinha visto a Deus, em Deuteronômio 4:12, e por isso a imagem dele não deveria ser feita. Ninguém conseguiria representar a Deus como ele é. A razão da proibição é que nenhuma imagem poderia retratar a Deus adequadamente. E aí quando Moisés, ele quis ver uma manifestação do Senhor, e viu e queria ver a glória de Deus, queria ver como ele é, o que ele viu foram as virtudes de Deus. Vamos lá em Êxodo 33.
Êxodo 33, a partir do versículo 18. Eu vou a partir do 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome, o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. E depois, em tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Então Deus fala assim: ó, Moisés, você não pode ver o meu rosto, você não pode ver minha face, mas você vai ver a rabeirinha, tá certo? Vou te dar uma palhinha. E então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, que estavam nas primeiras, eu escreverei nelas as primeiras palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã no monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas e nem gado apacentes defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levando-as pela manhã, de madrugada, subiu ao monte, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido da nuvem, ali esteve junto dele, e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Interessante que na visão de Moisés ele tem exatamente a mesma reação do que Deus havia mostrado, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então veja, ele não é reconhecido por características físicas, embora algumas passagens associem a glória de Deus a uma luz. Então, se o Senhor fosse retratado com qualquer imagem, voltando à questão da imagem, ele não haveria imagem capaz de representar, e isso provocaria a paixão de Deus, ou o ciúme de Deus, porque aquilo lá não refletiria a sua verdadeira manifestação. Eu vou falar a mesma coisa que eu falo para minhas filhas: ilustrações, elas são boas para entender algumas coisas, mas elas não são completas, sabe aquela foto que tiram, você sai na foto e fala assim: nossa, mas eu saí horrível nessa foto. Bom, mas às vezes é a representação real, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas você olha aquela foto, aquilo te dá uma repulsa, você fala assim: meu, não é possível que eu sou isso aqui. É o que Deus sente de qualquer tentativa de representá-lo para adoração. E ele fala que, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Ele é digno de uma reverência muito maior do que qualquer coisa que a gente possa produzir, independente de quão criativo seja. A gente não conseguiria ter nada à altura do Senhor. Agora, essa questão que ele põe da punição aqui, da discussão, afinal ele está falando de maldição hereditária aqui? Eu creio que não.
Mas nós temos na Bíblia alguns exemplos que a gente pode observar algo do que ele está falando aqui. O primeiro exemplo de Corá, Datã e Abirão. Por favor, abram as suas Bíblias no texto que eu vou confirmar. Porque tem duas referências aqui, eu não grifei a referência que eu estudei aqui. Isso, número 16. Números 16, versículos 26 a 31. Aqui há uma rebelião contra Moisés e Arão. Em Números 16, versículos 26 a 31, a gente vê algo acontecer ali com homens e suas famílias, certo? Então, quem poderia ler, por favor, versículos 26 a 31? Deixa eu ser justo agora, a Su tinha pedido para ler antes, certo? Su, você consegue ler esse texto, por favor? Aí depois já fica a Rebeca e depois alguém mais. A Fábio levantou a mão? Alguém? A Clara levantou a mão. 26, né? 26 a 31, por favor. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses ímpios. Não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Até 32? Alô? Muito bom. Pesado, né? Deus não brinca com o pecado. Deixa eu fazer um teste. Quem lendo isso e ouvindo essa disciplina severa, lembrou de Ananias e Safira no Novo Testamento? Alguém? Claro. Foi a primeira coisa que eu lembrei, assim, interessante como Deus registra casos de disciplina extremos, severos, para mostrar quão terrível é o nosso pecado. E as famílias foram junto. Quantas vezes será que os nossos pecados como pais, como mães, não afetam os nossos filhos, inclusive? Mas vamos lá. Outro exemplo de Jeú. Abra, por favor, 2 Reis 10. Eu vou pedir para Rebeca ler. Ora, viviam em Samaria 70 descendentes de Acabe. Jeú escreveu uma carta e a enviou a Samaria, aos líderes da cidade, às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe. A carta dizia: assim que receberem esta carta, vocês que cuidam dos filhos do rei e que têm carros de guerra e cavalos, uma cidade fortificada e armas, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei e coloquem-no no trono de seu pai, e lutem pela dinastia de seu senhor. Eles, porém, estavam aterrorizados e disseram: se 2 reis não puderam enfrentá-lo, como poderemos nós? Por isso, o administrador do palácio, o governador da cidade, as autoridades e os tutores enviaram esta mensagem a Jeú: somos teus servos e faremos tudo o que exigirem de nós.
proclamaremos nenhum rei. Faze o que achares melhor. Então Jeú escreveu-lhes uma segunda carta que dizia: se vocês estão do meu lado e estão dispostos a obedecer-me, tragam-me as cabeças dos descendentes de seu senhor, de Jezreel, amanhã a esta hora. Os 70 descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Logo que receberam a carta, decapitaram todos os 70, colocaram as cabeças em cestos e as enviaram a Jeú, em Jezreel. Ao ser informados de que tinham trazido as cabeças, Jeú ordenou: façam com elas 2 montes junto à porta da cidade, para que fiquem expostas lá até amanhã. Na manhã seguinte, Jeú saiu e declarou a todo o povo: vocês são inocentes. Fui eu que conspirei contra meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Saibam, então, que não deixará de se cumprir uma só palavra que o Senhor falou contra a família de Acabe. O Senhor fez o que prometeu por meio do seu servo Elias. Bom, Então, só um pouquinho. Então, veja, o que está acontecendo aqui é o rei Acabe ali, né? Era um rei terrível, e ele está recebendo, né? Tá acontecendo aqui o que Deus falou que ia fazer. Então, vou destruir o rei Acabe e a sua família. Tá? E, poxa, Jeú, ele vai lá, ele faz o que ele deveria fazer, né? Assim, ó, vou acabar com essa família. Certo? Agora, vamos ver, por favor, versículo... vamos continuar no versículo 28 até o versículo 31, por favor. Ele começou ali, começou a rapa, agora a gente vai ver como é que termina essa coisa. assim Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar aos bezerros de ouro em Betel e em Dan. E o Senhor disse a Jeú: como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados de Jeroboão, levara Israel a cometer. Olha que interessante que ele está mostrando aqui. Jeú fez o que ele deveria fazer. E, inclusive, Deus fala assim, ó, você fez segundo o que era para fazer, então teus filhos até a 4ª geração se sentarão no trono de Israel. Mas, ao mesmo tempo, haviam pecados na vida de Jeú e idolatrias na vida de Jeú que ele não abandonou. E que, se você for ver de onde... Jeroboão está lá em 1 Reis. Né? Ele era o inimigo de Salomão ali, que instituiu a adoração aos bezerros de ouro em Israel, como uma forma de enfraquecer o reinado da dinastia de Davi. Ele não queria que as pessoas se deslocassem para Jerusalém e tal. Não, vamos colocar os bezerros aqui e falar que tem que adorar por aqui mesmo. E Jeú, lá na frente, ainda está assim, ó, está preso naquela idolatria, apesar de ter feito o que deveria fazer, apesar de ter exterminado ali a família de Acabe, ele ainda estava ali, ó, estava preso com aquela idolatria. Há um comentário do John MacArthur, que ele fala o seguinte, sobre esse texto, né? As crianças sentiriam o impacto das violações da lei de Deus pela geração de seus pais como consequência natural de sua desobediência, seu ódio a Deus. As crianças criadas em tal ambiente absorveriam e depois praticariam idolatria semelhante, expressando elas as mesmas desobediências. A diferença, em consequência, serviu como um aviso e uma motivação. O efeito de uma geração desobediente foi plantar a maldade tão profundamente que levou várias gerações para reverter. Então, eu creio que o que Deus está mostrando aqui com esse mandamento, e quando ele fala do zelo dele, né, de que ele castigaria os filhos pelo pecado dos pais até a 3ª e 4ª geração, seria essa questão de
carregar a desobediência dos pais, né? Agora, não como uma maldição hereditária, né? Mas como uma consequência natural, né? Como uma luta, assim, ó, vou usar um exemplo meu, tá bom? De novo, é uma ilustração. Ilustrações, elas são boas para entender um pouco, mas elas não são completas, tá bom? Eu vou usar meu pai como exemplo, tá? Apesar de não ter conversado com ele antes. As minhas lutas como pai são exatamente as lutas que o meu pai teve. Percebe? Por quê? Porque é o natural. Muitas vezes eu falo com as minhas filhas, pensando assim, nossa, parece meu pai agora. Já aconteceu isso com vocês? Porque são as mesmas lutas. É a minha origem. Podem haver virtudes iguais e podem haver lutas iguais. E eu creio que é nesse sentido que Deus fala de visitar a iniquidade, né? Depois ele vai usar essa expressão no texto que a gente leu de Moisés, tá bom? Então eu creio que ele não está falando de maldição hereditária, mas de um resultado, de um castigo do Senhor como resultado do pecado dos pais na vida dos filhos e que afetariam os filhos por gerações. E esses dois exemplos de Corá, Datã e Abirão, toda a família sofrendo ali um resultado imediato do pecado, os filhos e mulheres indo junto, e também esse exemplo de Jeú, muito tempo depois, ainda preso na idolatria de Jeroboão, como resultado da idolatria de Jeroboão. Ok? Eu vou encerrar por aqui, pessoal. Tá bom? 12:14 já. Eu queria pedir uma oração para a gente encerrar, por favor. Uma oração voluntária